14. Quem esqueceu a Bíblia vai prestar atenção no que nós vamos falar, amém, pessoal? Você que trouxe a Bíblia, eu gostaria que todos nós falássemos juntos o que está escrito aí em Mateus 22:14. Vamos lá? Vamos lá. 1, 2, 3. O que está escrito aí? Porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Aí todo mundo foi só o caminho da cena. Vamos lá. Todo mundo vai dizer junto. Porque muitos são chamados, mas poucos são Escolhidos. escolhidos. Só que para a gente conseguir entender, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Para a gente conseguir entender, né, o que isso quer dizer, a gente precisa entender o contexto, né, da história de quando o Senhor Jesus disse isso. Então, vamos lembrar que ele estava, quando ele disse isso, ele estava contando a parábola do banquete do casamento. Lembra ali o banquete do casamento? E o que aconteceu? Houve um convite, o rei faz um convite geral para todas as pessoas ali, para irem até o banquete que ele havia preparado. Mas aí, o que acontece? As pessoas começam a dar desculpas, cada um tinha ali o seu próprio compromisso, e acaba por não dar atenção ao quê? Ao convite que o rei fez para o seu grande banquete, né? E aí é interessante que, lendo na sua casa, você pode acompanhar depois, eu só estou resumindo aqui, mas lendo na sua casa você vai ver que o rei, ele insiste mais uma vez, porque quando os mensageiros dele voltam e falam, rei, ó, cada um aqui, ó, tem os seus próprios compromissos, ninguém deu atenção, ninguém quis vir para o banquete maravilhoso, para a festa maravilhosa que o Senhor preparou para todos os que o Senhor ama, e ninguém quis vir. O rei dá mais uma chance, né? O rei, ele insiste mais uma vez. E o que ele faz? Ele manda, né, que aqueles mensageiros, né, voltassem e convidassem novamente as pessoas. Só que quando isso acontece, né, dessa vez, além dos convidados, né, além daqueles que foram chamados para estar ali naquela festa, além deles não darem atenção, além de cada um cumprir os seus próprios compromissos e não dar atenção para o rei, eles ainda fazem coisas piores do que isso. Eles se levantam contra os mensageiros do rei. Eles maltratam, batem os mensageiros do rei e eles morrem, até que eles morrem. Olha o que aqueles convidados, aqueles que foram chamados para estar ali, né, na presença do rei, no banquete maravilhoso que o Senhor preparou, olha o que aquelas pessoas fazem. Quando o rei insiste, né, e manda os mensageiros novamente, o rei fala assim, ó, dessa vez, fala para eles o que eu tenho preparado. Tem aqui bois, tem aqui muito, nos dias de hoje, churrasco, grandes coisas. Ele fala ali das maravilhas que ele está preparando para as pessoas. Mas aquelas pessoas, elas além de não dar atenção, o que elas fazem? Elas ficam irritadas por estar ali tendo, né, que ouvir sobre o rei, sobre o banquete do rei. E aí, aquele rei, ele fica muito irado, ele fica muito chateado, muito triste. Então, ele viu o exército dele para destruir aqueles assassinos que fizeram isso com os mensageiros, né, dele, né? Ele vai
e envia então o chamado para outras pessoas. Já que aqueles não fizeram, então eu vou chamar quem? Outras pessoas. E aí outros mensageiros saem, né? E começam ali a convidar outras pessoas pelo caminho para o banquete do rei, né? E aí o que acontece? Algumas poucas pessoas, né, aceitam o convite, vão, né, até o banquete, mas apesar delas aceitarem, né, o banquete ali, aceitarem o convite, o chamado do rei, existia ali uma pessoa que ela estava lá, aceitou o convite do rei, mas ela não estava da forma como ela deveria estar. Essa pessoa que foi chamada para estar lá, ela foi de forma imprópria, desonrosa. Ela foi para desonrar o rei. O rei chama ela, chama a atenção dela. E o que o rei faz? Lança aquela pessoa para fora daquele banquete. E é nesse contexto aqui, é nessa história que Jesus disse: muitos são chamados, mas o quê? Poucos são escolhidos. Os muitos chamados são aqueles que de alguma forma são chamados ao arrependimento. Todos nós somos chamados. O convite do rei inicialmente era um convite o quê? Para todos. Porque o desejo do rei era o quê? Que todos pudessem se arrepender, todos pudessem ouvir, né, esse chamado, pudessem estar lá de forma digna naquele banquete maravilhoso que o rei preparou. Então, a princípio, os chamados, fazendo uma comparação, olhando esse rei como Deus, né? Olhando esses mensageiros como os pregadores, os profetas, os pastores, aqueles que levam a palavra de Deus para os que precisam ouvir. Usando ali as pessoas, quem aqui faz parte do grupo dos chamados? Todos. Pode levantar a mão. Pode levantar. Todos aqui fazem parte do grupo dos que são chamados. Você tem um convite. Arrependa-se. No nome do convite, para que você possa estar no banquete com Deus. Mas quando a gente vê nessa história, a gente percebe o quê? Por que muitos foram chamados, mas só um pouquinho foi escolhido? Quando a gente olha isso daí, quando a gente vê isso, a gente fala: poxa, os muitos chamados são aqueles que foram convidados, mas os poucos escolhidos, porque os escolhidos são poucos, são aqueles que respondem com fé a esse convite. E existe uma diferença. Agora eu te pergunto, quando eu falei, quem aqui tem um chamado, todo mundo está dentro desse grupo. Agora, quem aqui é um escolhido, aí agora a coisa já começa a ser selecionada, inclusive aqui dentro da igreja. Você precisa entender por que poucos são os escolhidos. E para você entender, você precisa entender que todos os que são escolhidos, eles têm uma coisa em comum. Todos os escolhidos, eles têm uma coisa em comum. Eu tenho aqui uma caixa dos escolhidos. Aqui, nessa caixa, está aqui o chamado de algumas pessoas que você já leu na Bíblia. Nós vamos ler como foi o chamado, resumidamente, de cada um deles. E depois eu quero que você
me diga o que é que tem em comum entre os escolhidos. Para saber se você faz parte do grupo dos chamados apenas, mas se você faz parte desse grupo selecionado. Se você faz parte desse grupo pequeno. Não são multidões. É um grupo pequeno, os escolhidos. Então vamos entender o que tem de comum entre os escolhidos. Amém, pessoal? Vamos entender quem vai ser a primeira pessoa. Aqui, ó, levantou a mão. Ele é um vencedor aqui. Ele levanta a mão, bate quase no teto. Ele levanta tão alto que eu pensei que ele batesse a mão. Vamos lá. Você vai pegar aqui o primeiro. Leia, alto. Ah, tá pegando aí do jeito? Vamos lá. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Esse foi um dos momentos em que o Senhor falou, chamou Abraão, e Abraão respondeu ao Senhor. Então vamos ver, o que tem de comum? Próximo, vai lá, próximo. Quem vai ler? Vai lá. Leia alto. Vamos ver. Então ouvi a voz do Senhor, clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, Senhor. Eis-me. Envia-me. Envia-me. Minha letra está linda. Isaías 6:8. Bom, então ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? E então eu respondi: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Quem disse isso? Isaías. Vamos lá. Próximo exemplo. Isaías era profeta. Então Abraão, pai da fé, respondendo ao Senhor. Isaías respondendo ao Senhor. Quem vai ler aqui o próximo? Alto e claro. Lembra isso? Vamos lá. Mostra para eles vozeirão de teatro. E o Senhor clamou: Samuel, Samuel. E ele respondeu: eis-me aqui. É disso que eu estou falando. É dessa potência. E o Senhor clamou: Samuel, Samuel. E o que ele disse? Foi assim que Deus chamou Samuel. Foi assim que Samuel o quê? Respondeu a Deus. Quem é o próximo? Venha. Eu quero ver se a voz do chato está aí ainda. Você vai ter que treinar mais agora. Então, do meio da sarça ardente, Deus chamou Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Então, no meio da sarça ardente, Deus chamou Moisés. E ele respondeu o quê? Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Quem vai ler o próximo? Sabe quem é Moisés? O que Moisés fez? Não só abriu o mar vermelho. Ó, quietinho aqui para não atrapalhar o tempo, tá bom? Não só abriu o mar vermelho, mas Moisés, ele foi usado por Deus para libertar o povo de Israel. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E vocês viram agora que a potência entrou aqui. Ananias! Né? Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Lembra de Ananias? Lembra? Ele foi usado por Deus em relação a quem? Saulo ainda, né? Saulo, que virou Paulo, porque Deus transformou a vida dele. E Ananias respondeu o quê? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Mesmo com medo, né? Mesmo com muito medo. Vocês lembram quem era Paulo, né? Era quem, Paulo? Perseguidores cristãos. Perseguidor dos cristãos. Eu coloquei ontem até uma imagem de como os cristãos eram mortos, eram torturados. Terrível.
Eu assisti chorando. Não é fácil. E aí, este discípulo, precisando ter contato com este homem, ele poderia falar: opa, Senhor, envia o outro. Eis-me ali, lá, eis ele lá. Mas o que ele falou? Eis-me aqui. Eis-me aqui. E o próximo exemplo? E o próximo exemplo? Quem vai pegar? Quem vai pegar? Não, quem não foi? Isso. Vamos lá. O anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. E eu respondi: Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Olha só, sabe quem é Jacó? Sim. Aquele que não é mais Jacó. Jacó. E sim. Lembra? Quem estava comigo lembra. Quem é o próximo? Vem cá, vem. Olha bem. É você? Vai. Quem é? O próximo. É o Guilherme? Será que é o Guilherme? Quem é o próximo? Vamos ver quem é o próximo. Falar, né? Quem é o próximo? Eis-me aqui. O que o Guilherme diz para Deus? Deu para entender? Deu para entender ou não? Vamos lá. Quem quer ser o próximo? Quem quer ser? Eu. Léo. E aí? E aí? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E aí? E agora? E agora? Vocês conseguiram identificar o que existe de comum entre o quê? Entre o quê? Os escolhidos. A diferença entre os chamados e os escolhidos. Os chamados, eles ouvem, mas eles não respondem com fé àquele chamado. Os escolhidos, eles são escolhidos porque eles escolheram ouvir o Senhor. Os poucos escolhidos são os que, no meio dos muitos chamados, escolheram dizer: eis-me aqui, Senhor. E esse eis-me aqui é como se você estivesse dizendo: Senhor, eu estou aqui para ouvir a tua voz, para fazer a tua vontade. Estou aqui, Senhor. Eis-me aqui é comum entre os escolhidos, mas não existe entre aqueles que são chamados, mas não aceitam serem os escolhidos. Existe essa diferença. E Deus só pode usar aqueles que decidem abrir mão das suas vontades carnais para dizer o quê? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E é importante você entender uma coisa, meu amado. Não tem meio termo. As pessoas pensam que tem meio termo. Mais ou menos assim, ó. Eu não vou fazer a vontade de Deus. Eu não vou ser usado por Deus. Mas eu também não vou fazer a vontade do diabo. Porque eu não vou ser usado pelo diabo. Você está vendo como as pessoas pensam? As pessoas não são usadas por Deus, mas elas dizem que não serão usadas pelo diabo. E meu amado, ninguém pode fugir desses dois, o bem e o mal. Ninguém pode fugir. Nem mesmo agradar a vontade dos dois ao mesmo tempo. Eu sou de Deus, mesmo que às vezes eu faça algumas coisas
desagrada a Deus, desagrada o diabo. Mas eu sou de Deus mesmo assim. Não bate. Está entendendo? Não bate. A palavra de Deus em Mateus 6, capítulo 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. A Bíblia mente? Nós estamos diante de um livro de mentiras, de contos de fadas, que são instruções. A palavra de Deus é o nosso manual de instruções, a gente precisa entender. Quando o Senhor Jesus deu este exemplo, Ele estava dando exemplo em relação até ao dinheiro, porque muitas pessoas veem o dinheiro como objetivo sucesso. O sucesso é dinheiro. Não é assim? As pessoas querem sucesso e colocam no lugar do S o quê? Uma cifra, né? Um cifrão ali de dinheiro. Porque elas associam sucesso, dinheiro. Jesus estava dizendo aqui: não. O maior fracasso é você ter sucesso onde não tem Deus. Você precisa compreender isso. Sabe? As pessoas não entendem. As pessoas não entendem essa diferença do bem e do mal. E é por isso que a gente insiste tanto, é por isso que a gente insiste tanto, falando: vocês têm que ser de Deus. Você precisa ser usado por Deus. Porque você, por que a gente insiste tanto? Porque você é reflexo de quem te tem nas mãos. Diga para a pessoa do seu lado, fala assim: você é o reflexo de quem te tem nas mãos. Não, amado? Ou você está nas mãos de Deus, você fala outra parte. Ou está na mão do diabo. Deus de Deus. Ou você está nas mãos de Deus, ou na mão do diabo. E isso, estar nas mãos de Deus ou estar nas mãos do diabo, vão dizer como serão as suas atitudes diárias, as suas atitudes no dia a dia. Você consegue entender isso, igreja? Os chamados lá na parábola, né, eles negaram estar na luz com o Senhor. Automaticamente eles estavam aonde? Em trevas. Quando eles negaram estar à luz, eles estavam aonde? Em trevas. E a prova disso é as próprias atitudes deles. Eles mataram até os mensageiros do rei por não poder ouvir, por não aceitarem ouvir sobre o rei. Então, quando eles não quiseram estar com o rei, eles se tornaram o quê? Inimigos do rei. Quando eles decidem não estar nas mãos de Deus, as pessoas, quando decidem não estar nas mãos de Deus, elas automaticamente estão nas mãos do diabo. E para você compreender, eu tenho aqui uma coisa que é isso aqui, ó. O que é isso daqui? Uma faca. Uma faca. E uma faca, o que é uma faca? Um instrumento maravilhoso nas mãos de um chefe de cozinha. Com essa faca, que é uma ferramenta poderosíssima, o chefe pode fazer arte na comida. O chefe pode fazer ali delícias e mais delícias. É ou não é? Com essa ferramenta maravilhosa aqui em mãos, o chefe faz coisas extraordinárias. Agora, essa mesma faca
nas mãos de um assassino, o que pode acontecer? Será que esse instrumento maravilhoso continua sendo um instrumento maravilhoso nas mãos de um assassino? Então agora você precisa começar a pensar, porque essa semana eu fiquei muito chocada, e você também ficou, com o caso do aluno que entrou na escola com um objeto como esse e acabou matando a professora e ferindo mais 5 alunos ali. E eu vi aquilo, aquele jovem tinha apenas 13 anos de idade, um adolescente. E só passa isso, né? Na TV, na internet, todo lugar que você olha só passa isso. A professora, coitada dos seus 71 anos, veio a falecer. O que o assassino tinha em mãos? Então, meu amado, entenda uma coisa. A faca nas mãos do chefe é um instrumento maravilhoso. Nas mãos de um assassino é uma arma. Você é a mesma coisa. Você nas mãos de Deus, você é um instrumento maravilhoso. Grandes coisas Deus pode fazer através da sua vida. Coisas maravilhosas. Mas também, se você não estiver nas mãos de Deus, com a mesma excelência em que você fez grandes coisas, coisas maravilhosas, estando na mão de Deus, com essa mesma excelência para o bem, você vai fazer o mal. Vai ser assim um oposto muito grande se você se entregar na mão do diabo, porque o diabo faz isso. O diabo faz isso. O diabo veio para roubar, matar. O diabo veio para quê? De novo, para você entender. E tudo bem? Porque para muitas pessoas parece ser tudo bem. Elas escolhem estar no mundo com o diabo. Então tudo bem o diabo roubar a sua fé, a sua sanidade, o diabo roubar a sua salvação. Tudo bem ele matar o teu ministério. Tudo bem ele destruir as pessoas ao seu redor que contam com a sua vida. Não está tudo bem. Nós precisamos identificar, parar, pensar, quem sou eu? Quem sou eu? Agora, falando daquele rapaz que fez aquilo, aquele jovenzinho que fez aquilo, ele também ali foi um instrumento nas mãos do diabo. O diabo armou a situação e ele fez aquilo. Ele fez aquilo. E aonde que Deus ou o diabo usa a gente? Nos nossos o quê? Pensamentos. Nos nossos o quê? Sentimentos. São os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Existem duas coisas muito importantes dentro de você. É o coração e é o quê? A sua mente. O diabo, ele não mexe no seu exterior. Ele quer mexer aonde? No seu interior. Esse garoto que fez isso, eu estava lendo a reportagem, ele não apenas chegou lá e deu a volta nele, ele fez. Aquilo já estava sendo planejado. Dentro da mente dele já existiam planos, porque o diabo lançou o pensamento e ele foi pegando aquele pensamento ruim e pensando aquilo e trazendo para a vida dele aquilo. O diabo lançou os sentimentos. A professora que morreu, que ele assassinou, foi a professora que separou uma briga dele com um outro rapaz uma semana antes. Então, o que tinha dentro dele? Sentimentos que tinha dentro dele era bom.
sentimentos bons e os pensamentos bons. Se você não fizer isso, sua mente, seu coração, seus sentimentos e seus pensamentos já são do diabo. Porque eu preciso te lembrar que Deus, entre o bem e o mal, entre o diabo e Deus é o único que pede permissão para entrar. Eu preciso te lembrar disso. Deus é o único que pede permissão para entrar. Se o diabo é ladrão, aquele que veio para roubar, ele é ladrão, ele entra sem permissão. Então ele entra na mente e no coração de qualquer pessoa que não tem a mente e o coração ocupado. Porque se na sua mente e no seu coração tiver Deus, se você disser isso aqui para o Senhor e é isso, a sua realidade de vida, o diabo vai bater aqui e vai falar: opa, errei de casa. Ele vai querer até lançar, mas vai bater e cair, não vai entrar. Porque vai estar ocupado, a sua mente vai estar ocupada. Dois senhores não habitam no mesmo lugar. Se você ocupar a sua mente com Deus, o seu coração com Deus, o diabo não vai encontrar espaço. Mas se você estiver longe de Deus, como aqueles homens ali que mataram, quer dizer, de convocados, de chamados para assassinos. É isso que eles se tornaram. A história começou com eles sendo chamados para a honra do rei e terminou com eles sendo destruídos. Porque eles eram o quê? Se tornaram o quê? Assassinos. Uma história tão curta, né? Você vê um começo e um fim. Um começo que era para ter terminado lindo e um fim. Como foi ruim o fim deles? Você consegue compreender isso? Então, entenda uma coisa: o escolhido é aquele que escolhe. O escolhido é quem escolhe a Deus. Chamado todos nós somos. Todos, sem exceção, 100% das pessoas que estão aqui estão dentro do grupo dos chamados. O grupo dos escolhidos são apenas aqueles que decidem falar: Senhor, eis mesmo. Meu coração é teu, minha mente é tua. Põe em mim os teus pensamentos. Põe em mim os teus planos, os teus desejos. Me usa. Amém, pessoal? Você consegue compreender isso, Deus? Compreenda isso. Não queira fazer as coisas do seu jeito. Porque existiu aqui nessa história aquele que aceitou o estar. Aquele que disse: sim, Senhor, eu vou. Mas ele foi achando que ele poderia ir da forma como ele achava que tinha que ser. Ele foi, ele disse sim para desonrar a Deus. Isso também não condiz. Não adianta você dizer sim aqui agora, sair daqui e fazer atitudes que desonram o rei. E é simples você pensar no que desonra. Uma vez eu aprendi assim quando eu cheguei na igreja: mas o que agrada a Deus e o que desagrada? Porque a gente chega na igreja e a gente não conhece ainda a palavra de Deus. Então a gente não sabe o que agrada e o que desagrada. E alguém na igreja me orientou assim, eu era jovem, falou assim: ó, pensa assim, você faria o que, quando você for fazer alguma coisa, você fala assim: se Jesus estivesse na sua frente, você teria vergonha de fazer aquilo? Aí eu comecei a pensar. Porque essa pessoa falou: porque ele vai estar. Se Jesus estivesse em pessoa aqui, carne, diante de você, você ia ficar à vontade de cometer aquele pecado, de falar aquelas coisas, de tomar aquela atitude? Porque, na verdade, ele está. Ainda que os seus olhos não possam ver, mas ele está. Então não é tão difícil. Até o começo da nossa fé, a gente compreender
as escolhas que a gente precisa fazer. Amém? E se você quer fazer a escolha certa, se você é a pessoa que entendeu, agora é com você. Agora é com você. Agora é com você. É contigo. É contigo. Deus chamou Abraão, Deus chamou Isaac. Eu podia ficar aqui até amanhã falando sobre chamados, os outros. Mas Deus quer que você olhe para o seu. Analisa como está a sua vida espiritual. Como que você tem agido em relação ao seu ministério, ao seu chamado. Amém, Deus?